vamos lidar com isso com naturalidade? Ela não é obrigada e ela não vai ajudar e acabou. Vamos fazer o nosso planejamento sem contar com essas pessoas, já que a gente não pode contar com elas no nosso trabalho? É sobre a expectativa versus a realidade, sobre o apoio da nossa família no nosso trabalho. Rede de apoio primária, né? Rede de apoio primária é formada por aquelas pessoas mais próximas da gente, família, amigos, né, vizinhos ali, pessoas que podem te socorrer, né, com maior facilidade pela proximidade geográfica mesmo. E a repercussão dessa aula, vocês me trazendo, né, me trazendo comentários, me trazendo situações, exemplos de vocês sobre essa rede de apoio primária. E a partir daí, desses comentários de vocês, dessas conversas que nós tivemos, tanto vocês, seguidoras, quanto alunas, quanto as mentoradas, vocês assistiam essa aula e vieram comentar comigo, algumas das caixinhas de perguntas também, dizendo para mim que vocês não tinham o apoio da sua família, né? Dizendo que vocês não podiam contar com essa rede de apoio primária. E a partir daí surgiu esse tema de hoje, a expectativa versus a realidade. É por isso que eu estou trazendo essa conversa aqui para vocês hoje, tá? Hoje eu não considero como uma aula, eu considero mais como um bate-papo, porque a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa esmiuçar esse assunto, porque nós, enquanto empreendedoras, a gente não pode viver nessa corda bamba, tá? Primeiro, eu quero falar sobre expectativa. Expectativa é alguém que espera algo, espera que algo aconteça, não é isso? Algumas de nós temos uma família abençoada. Algumas de nós. Oi, Graça, bom dia. Oi, Fabi. Ai, meninas, adoro a companhia de vocês. Algumas de nós temos uma família que realmente acolhe e apoia o nosso trabalho, né? São pessoas que a gente pode contar, né? Tanto como para ficar ali com o bebê enquanto você trabalha, enquanto você faz uma entrega, ou, sei lá, preparando um alimento para você naqueles dias que você está mais na correria, chegando o final de ano agora, você vai precisar muito dessa rede de apoio. Então, primeiro eu quero falar dessas pessoas que podem contar com essa rede de apoio primária, tá? São essas pessoas que independente do que a gente faça, vão nos apoiar. É claro que não vão apoiar o errado, né? O erro. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando do nosso empreendimento, do nosso negócio, né? Meninas, valorizem essas pessoas, retribuam, tá? Porque ninguém é obrigada a te ajudar. Então, se essas pessoas estão te ajudando, ainda que seja mãe, ainda que seja marido, ainda que seja aquela amiga de infância, ninguém é obrigado a te ajudar. E se essas pessoas estão te ajudando, valorize, retribua, faça por onde que essa ajuda continue e também ajude, seja recíproco com essa ajuda. Não trate essa ajuda como uma obrigação, como se elas fossem obrigadas. Não trate essa ajuda como corriqueira, normal. Não é normal. Cada um faz o que está afim de fazer. E se eles estão afim de te ajudar, valorize, agradeça. Olha, abençoe, porque não é todo mundo que faz isso, tá? Isso é bem incomum, até. Pelo menos entre aqui as minhas mentoradas, as minhas seguidoras. Eu recebi muitas mensagens, muitas situações, muitos exemplos de meninas que passam por essa dificuldade de não ter essa ajuda que você tem. Já que primeiro eu estou falando com você que tem essa ajuda, que tem esse apoio, tá? Então, valorize, faça com que isso floresça, com que isso aumente, né? Faça trocas, ajude essas pessoas também, realize o agradecimento, né? Ou agradeça também, além de falar, muito obrigado, valeu, hein? Além de falar isso, você pode demonstrar sua gratidão com atitudes, com ações. A Fabi falando aqui. Eu ainda não tenho essa ajuda. Pois é, ó, mais uma. A gente já vai começar a falar sobre essa situação de não ter ajuda, tá? E eu tô falando da ajuda primária, tá? Eu não tô falando de uma equipe que você monta, aí seriam seus funcionários. Eles sim têm a obrigação de te ajudar porque você está pagando para que eles te ajudem, não é isso? E a gente não está falando dessa equipe de trabalho, tá? A gente está falando de um apoio da família, é a rede
rede de apoio primária. Se você não assistiu essa aula, assista. Eu posso deixar o link aqui embaixo para você, para facilitar, tá bom? Temos também a rede de apoio secundária, que é uma aula ótima. Assista, eu vou colocar esses dois links aqui embaixo, então, combinado? Oi, Raquel, bom dia! Tudo bem? Estamos entendidas? Agradecer verbalmente, agradecer formas de atitude, demonstrar quanto você é grata, fazer por onde também, fazer trocas, né? Você também ser recíproca nessas ajudas, nesse apoio. Todo mundo precisa de apoio. Essas pessoas que estão te apoiando precisam de apoio também. Tente entendê-las, tente criar empatia, entender como você pode ser útil para essas pessoas que são tão úteis para você. Combinado? Tá combinado assim? Quem aqui é uma dessas pessoas sortudas que tem essa rede de apoio primária, tem esse apoio da família, tem esse apoio da vizinhança, dos amigos? Quem tiver, coloca aqui que a gente precisa te dar os parabéns. Bom, antes de passar para as meninas que não têm esse apoio, eu vou dar eu vou falar um pouquinho de mim, tá? Para que vocês entendam através de exemplos, né? Fica mais fácil até eu me colocar. Eu tive apoio da família, sim, principalmente no início, mas era assim, ó, ninguém era a favor que eu trabalhasse por conta própria, que eu tivesse meu negócio, que eu trabalhasse sem carteira assinada, sem a segurança, né, de um salário ali no final do mês. Ninguém era a favor, mas eu recebi apoio de todo mundo que desaprovava. Todo mundo desaprovava, mas todo mundo me apoiou. Ninguém me boicotou, ninguém ignorou, entende? Toda ajuda que eu precisei, principalmente minha mãe, tá? Tenho que agradecer, olha, eu precisava agradecer minha mãe todos os dias, porque mesmo ela sendo contra, porque minha mãe era uma dessas pessoas que queria para mim o melhor para mim, né, entre aspas. O que era o melhor para mim na visão da minha mãe? Era que eu trabalhasse de carteira assinada, com salário no final do mês, com férias garantidas, né? Com todas essas bonificações, né, que um trabalho formal, um trabalho de carteira assinada, um concurso, ou que eu fosse uma concursada, entende? Eu entendo a minha mãe, ela tá certa de querer isso para mim, né? Porque a gente sabe o quanto ser empreendedora é incerto. A gente sabe que é incerto, a gente sabe o quanto é arriscado. Minha mãe tá certa. É, mas eu também não posso ir contra o que eu acho certo, ir contra o meu desejo para minha vida por conta, porque é arriscado, é muito arriscado, então não vou. Eu prefiro ser infeliz, mas ser concursada. No meu caso, se eu fosse concursada, seria isso, eu seria infeliz. Então, esse exemplo que eu tenho para contar para vocês, tá? Que mesmo as pessoas que são contra, mesmo as pessoas que não concordam com você, ainda assim elas podem te apoiar. Elas não precisam concordar com você para te apoiar, tá? Então, acho que eu já até poderia terminar a aula aqui, porque isso já é uma quebra de paradigma, isso já é uma quebra de conceitos, né? Porque o que a gente entende? A gente entende que a gente só vai receber apoio das pessoas que concordam com o que a gente faz, né? E não é bem assim. Tá? Deixa eu ler o que a Raquel escreveu aqui pra gente. Tenho apoio, mas ajuda é mais difícil. Então você só tem o apoio verbal. Tipo, vai lá, faz que vai dar certo. Eu tô aqui torcendo por você. É esse apoio que você tem, Flor? Do verbal só, sem ajuda? Nossa, minha mãe me ajudava demais, assim, com atitudes mesmo. O verbal era, era o contrário de você, Raquel. O verbal era, não acredito nisso, prefiro que você faça outra coisa, mas a atitude era extremamente positiva. Ela fazia de tudo assim para me ajudar. Ela e outros familiares também, né? Não posso negar que tive muita ajuda, muito apoio no começo. Ninguém sabia, quase ninguém, sabia da minha lida, né? Do meu trabalho, do meu dia a dia, do meu expediente. Toda essa ajuda que eu tive eram ajudas, por exemplo, me ajudando a comprar as coisas. Às vezes estava muita correria e minha mãe cozinhava para mim. Eu estou falando isso lá há 16 anos atrás, há 15 anos atrás. Minha mãe me ajudava, entende? Então não era uma ajuda de sentar na máquina e costurar comigo, mas era um apoio que se eu não tivesse isso, talvez eu não tivesse chegado
onde eu cheguei, né? Que é conquistar o meu objetivo, que era viver do meu ateliê. Então foram ajudas essenciais que às vezes a gente falando aqui parece pouca coisa. Nossa, ela só ajudou fazendo comida para você. Mas se não fosse isso, talvez eu não tenha tempo de fazer as minhas coisas, de costurar, entende? Isso não perdurou, né? Por toda a minha vida profissional como dona de ateliê, porque logo em seguida eu já fui morar sozinha, então já não tive mais esse apoio tão presente, né? Enfim, mas ela me ajudava de outras formas. Minha mãe, ó, top, mãe é top. Se você estiver assistindo, beijo, mãe. Muito obrigada. E muito obrigada a todas que me ajudaram também, minhas tias, né? Todo mundo que me ajudou. Exatamente. Ajuda, eu ajudo os outros no assunto. Exatamente. Eu não entendi, Raquel. Ajuda, que eu ajudo os outros nos assuntos deles. Então você tá falando do verbal, né, Raquel? Eles te dão um apoio moral, tipo, vai lá que eu tô torcendo, ó, vai dar certo. É isso, né? A Raquel, ajuda aqui em casa é por livre e espontânea pressão. Entendo, Raquel. Aí são as duas Raquéis. Meu marido tem um sonho e de um outro empreendimento para mim. E quero mais. Termine aqui sua frase, que eu fiquei curiosa. Você botou um E no final e não escreveu. Quero saber. Eu que ajudo eles. Ah, entendi. A Raquel tá falando que é ela que ajuda. Então, Raquel, mas e você? Você tem esse apoio? Você tem essa ajuda em forma de atitude? Ou fica só na falação? Meninas, adoro quando vocês interagem assim comigo, viu? Parece que nós estamos numa sala, batendo papo, conversando. Bom, já dei o meu exemplo, agora eu vou falar com você que não tem o apoio, né? Que é a grande maioria das meninas que me procuraram para dar os exemplos aqui. Lembrá-las novamente de que ninguém tem a obrigação de nos ajudar, só porque a gente está com dificuldade, porque a gente resolveu passar pela aventura de empreender. Então as pessoas têm a obrigação de nos ajudar. Não, ninguém tem obrigação. Nem mãe, nem marido, ninguém tem obrigação de ajudar, tá? Só para lembrar, só para a gente se situar aqui. É claro que ter essa ajuda, esse apoio é maravilhoso, mas a gente está fazendo o que hoje? A gente está comparando expectativa versus realidade. Se a sua realidade é uma realidade de não poder contar com as pessoas, vamos ver o que dá para fazer com essa situação, tá? Deixa eu olhar a Raquel aqui. Meu marido também acha que devo fazer outro tipo de artesanato. Pois é, né? Todo mundo sabe o que é melhor pra gente, né? Todo mundo sabe o que é melhor pra gente. E é claro que isso é uma ironia, né? Marilza, eu também só verbal. Você também só tem ajuda verbal? Meninas, não se chateiem com essas pessoas que você queria que elas ajudassem. Não se chateiem, porque cada um tá na sua jornada, tá? Pode ser que essas pessoas que você tá chateada que não te ajuda com atitudes, pode ser que essa pessoa também esteja chateada porque você não ajuda, porque você não a ajuda, né? E o que a gente pode falar sobre isso? Faça o seu caminho sem contar com essas pessoas. Você, melhor do que ninguém, sabe com quem você pode contar e com quem você não pode contar, né? Então não ignore essa informação. A gente tem por hábito deixar o sentimento sobrepor a razão. Você já tem essa informação. Essa é palpa toda a obra, essa pessoa aqui eu posso contar para tudo que eu for fazer, ó, essa daqui 100%. Aquela dali, não sei se eu posso contar, talvez não. Quase sempre não, às vezes sim. Um pouquinho sim, um montão não. Você já tem essa informação. A gente está falando da sua família. A gente está falando da sua vizinhança, seus amigos. Você conhece. Só que o que acontece? O nosso sentimento de querer que essas pessoas nos ajudem, porque a gente ama essas pessoas, que essas pessoas estão super envolvidas na nossa vida. Então, esse sentimento, às vezes, sobrepõe a razão, sobrepõe a informação de que essa pessoa não vai te ajudar. Você já sabe que ela não vai te ajudar. Não ignore essa informação. Você é uma empreendedora. A empreendedora lida com dados, tá? Esse é um dado a não ser ignorado. Esse é um dado muito importante. Então, uma pessoa que você já sabe que você não pode contar, não conte. Não conte com essa pessoa. E isso não significa que você precisa ficar de mal, que você precisa tratar mal essa pessoa, cutucar essa pessoa. Não, ela não é obrigada, lembra? Não esqueça disso. Ela não é obrigada mesmo a te ajudar. E ela vai continuar te amando. E você vai continuar a amando também. Vamos lidar com isso com naturalidade?
ela não é obrigada e ela não vai ajudar e acabou. Vamos fazer o nosso planejamento sem contar com essas pessoas? Já que a gente não pode contar com elas no nosso trabalho, tenho certeza que todas vocês que trouxeram essa queixa para mim, meninas, eu fico mexendo aqui o tempo todo, né? Perdão. Todas vocês que trouxeram essa queixa aqui para mim, eu tenho certeza que você pode contar com essa pessoa em outro setor, né? Então, às vezes o marido não ajuda no seu trabalho, ele te ajuda em alguma outra coisa, te ajuda nos seus estudos, né? Seus filhos, você espera tanto que eles te ajudem, né, no seu trabalho. Será que você não está pedindo o auxílio deles em alguma coisa que não os interesse mesmo? De repente, se você adequar o interesse deles e seus interesses, talvez dê match, talvez dê jogo. Por exemplo, você precisa de alguém para lidar com as redes sociais, talvez seu filho te ajude. Você precisa de alguém para fazer a divulgação dos seus produtos nas redes sociais, né? Nem sempre seu marido quer fazer isso. Peça para o seu filho que sabe lidar com isso. Ou não, né? Às vezes eu nem consigo pensar aqui em algum exemplo. Sabe por que eu travei no marido? Porque tem muita coisa que não é ajuda. Toda, quase toda. Oi, Fabi. Toda ajuda que eu pensei que o marido pudesse te dar não é ajuda. É divisão de tarefa. Por isso que eu travei aqui no marido. Mas, enfim, ele pode te dar um apoio nos estudos, ele pode te dar um apoio em outras coisas que você faz, nas suas atividades físicas, por exemplo. Você tá ali com preguiça, você tá com má vontade, né, consigo mesma. E ele te apoia, não, vamos lá, vem comigo, vou fazer junto. Tô aqui, ó, com você, né, te trazendo ali. E esse é o recado. Você pode não estar podendo contar com o apoio da sua família nas coisas que você gostaria que é no seu trabalho, aqui a gente está falando do trabalho. Mas talvez você tenha esse apoio e essa ajuda em outros setores. Isso já dá para você entender o quanto essas pessoas são maravilhosas, né? Elas têm o direito de escolher no que elas vão te apoiar. Elas têm esse direito. Vamos aceitar? Vamos, combinado? Dá a impressão que eles não confiam no nosso trabalho e já nem espero isso. Vou com a cara e a coragem. Olha, Marisa, é isso aí. Então, é que é difícil a gente querer que as pessoas nos apoiem, como a Marisa disse aqui, que eles dá a impressão de que eles não confiam no nosso trabalho. Eles não sabem do nosso trabalho, eles não entendem do nosso trabalho. Então, é natural que eles duvidem, que eles discordem, que eles queiram outras coisas para a gente, que eles não acreditem na nossa capacidade. Eles não acreditam porque eles não conhecem, eles não sabem do que a gente é capaz. E tá tudo bem, tá tudo bem. Nem a gente sabe direito do que a gente é capaz, não é? A gente tem ali uma ideia do que a gente é muito boa, do que a gente é muito ruim. A gente faz ideia, mas a gente está começando a se conhecer, começando a se entender. A gente também não tem certeza que o nosso negócio vai dar certo, não é? Como a gente pode querer que o nosso parente, o nosso familiar tenha certeza que o nosso negócio vai dar certo? Não dá para exigir dele. A gente não tem nem pra gente essa certeza. Deixa eu ler o que a Fabi falou aqui. Pelo meu marido, ele quer que eu trabalhe com outra coisa dentro da minha profissão. Aí ele me alfineta o tempo todo dizendo que estou rodando em círculo. Então, aí já é uma crítica, né? Já deixou de ser a falta de apoio. A gente estava falando até agora de falta de apoio, né? Aí você já avançou um pouquinho a mais no negativo, né? Já virou uma crítica, né? E fica um pouco mais difícil lidar com as críticas, né? Você provavelmente vai precisar ou ignorar ou ter um pulso mais firme para mostrar que a vida é sua. Ai, a gente tem que provar, né, que a vida da gente é da gente, né? Mas enfim, a gente não deve bater de frente, né? Porque são pessoas que a gente gosta muito, que a gente ama. A gente não deve bater de frente porque não precisa, porque é a sua vida. Bater de frente vai gerar mais briga, mais discussão. Não é isso que a gente quer. Mas isso não significa que você não possa se impor, né? São coisas diferentes. Bater de frente é você já ir brigando, você já ir discutindo, que a vida é minha, eu faço o que eu quiser, e, né? Isso é bater de frente. Agora, você se impor é um tom de confiança, é um tom de segurança. Aquilo que a gente estava falando, né, agora há pouco.
a gente estava falando o quê? Que nem a gente tem nem a gente tem essa segurança de que o nosso negócio vai dar certo. Você acha que eu tenho aqui com o meu empreendimento digital? Não, eu não tenho essa confiança. Eu não sei se vai dar certo, mas a confiança que eu tenho é que eu vou fazer o meu melhor todos os dias para que isso dê certo. Então, eu vou me empenhar para fazer com que isso dê certo. E é essa confiança de que sim, eu vou dar o meu melhor que me impulsiona todos os dias. Então, se eu puder, né, te dar um conselho aqui para conversar com ele, é isso. Você pode até falar para ele que sim, ele pode ter razão, pode ser que não dê certo, mas você precisa fazer a sua vontade na sua vida, senão você vai ser uma esposa infeliz. Consequentemente, vai fazer um marido infeliz. Eu não dou atenção, eu estou ganhando ele com a mesma aposta. Entendi, você tá indo pelas beiradas, né? Mas é uma situação bem chata, né? As críticas, né? Nem sempre a gente consegue abstrair, a gente consegue ignorar, né? Então isso é um pouquinho chato, né? Mas esse é o conselho que eu tenho para te dar. Dizer que você também não tem certeza de que vai dar certo, mas que se você não fizer isso por você, você vai ser infeliz. É falar isso para ele. Talvez isso toque, né, o coração dele, faça com que ele entenda que o seu caminho é só seu. Quem quiser fazer alguma pergunta, colocar um exemplo, pode ficar aqui à vontade. O nosso planejamento, ele tem que ser feito, eu falo nosso planejamento do nosso trabalho, tá? Ele precisa ser feito sem contar com essas pessoas, tá? Você não pode contar com essas pessoas, então não as inclua no seu planejamento. Se você as incluir no seu planejamento, você vai se frustrar. Você já sabe que não pode contar com essas pessoas. Você vai ficar frustrada. E a gente está evitando esse sentimento de frustração, né? A gente precisa ser prático, né? E uma pessoa frustrada não costuma avançar, né? Então vamos ser práticas? Faça o seu planejamento sem contar com essas pessoas e vá de encontro com o seu propósito, o seu objetivo. No meio do caminho, quando a gente avança, independente se vai ter família apoiando ou não, como a Fabi está fazendo, como a Marilza está fazendo, como as Raquéis estão fazendo, como a Deia, né, Deia? Cadê você? Quando a gente avança, apesar da falta de apoio da família, a gente vai encontrando pelo caminho pessoas que fazem esse papel. Porque a gente não faz nada sozinha. Isso vocês já sabem, né? A gente vai encontrando essas pessoas pelo caminho, tá? E é aí que entra o nosso círculo de mulheres criativas. É uma comunidade que eu idealizei exatamente para suprir essa falta, tá? No meu caso, a minha falta era eu tinha falta de uma rede de apoio secundária. Assista a aula que você vai entender perfeitamente o que é. Eu sentia essa falta e é para isso que eu criei esse círculo de mulheres, para que isso não aconteça com você. Lá no comecinho da nossa aula de hoje, eu falei sobre que juntas a gente consegue seguir mais rápido, né? A gente consegue crescer mais rápido e alcançar mais rápido o nosso objetivo. Por quê? Porque a gente consegue dividir as experiências. Eu não preciso passar por todas as experiências para saber o que é bom e o que é ruim. A Fabi já passou por muitas. E lá, nesse círculo de mulheres, a gente tem a oportunidade de trocar essas experiências, assim como eu faço aqui com vocês. Né? Eu falei em uma aula passada, eu falei que eu tropecei muito em várias pedras. E aqui, nos meus conteúdos gratuitos ou nos pagos, eu venho fazer o quê? Eu venho mostrar para você, sinalizar. Eu venho te sinalizar, olha, aqui, cuidado que aqui tem uma pedra, ela é grande, capaz de você tropeçar, entende? O nosso círculo de mulheres, ele foi criado para replicar esse comportamento, entende? Para que não só eu possa fazer isso, mostrar e sinalizar, né, os tropeços e as vitórias também, mas que todas vocês possam fazer com todas vocês. E é por isso que a gente cresce mais rápido, porque a gente aprende com os erros e os acertos da coleguinha também. No nosso círculo de mulheres, a gente não vai ter só esse compartilhamento de experiências. Isso por si só já é muito rico, viu? Mas a gente vai ter mais. A gente vai ter conteúdos exclusivos para o nosso círculo de mulheres. A gente vai ter descontos e vantagens em outros cursos que vocês sabem que eu tenho outros cursos. Vocês terão vantagens em cima desses cursos. E outra coisa, duas coisas muito legais que tem, que é a primeira, conforme você vai se mantendo nesse círculo de mulheres, porque ele é pago mensalmente.
é uma assinatura, uma comunidade. Então, conforme você se mantém nesse círculo de mulheres, você vai ganhando pontos. Conforme você junta esses pontos, você desbloqueia cursos gratuitos. Então, além dos descontos, você também vai ganhar cursos gratuitos, dependendo do tempo que você se mantenha no nosso círculo de mulheres criativas, tá? E o segundo ponto muito legal que eu quero colocar aqui para vocês é o incentivo financeiro. Esse incentivo financeiro, ele aparece em forma de comissão em cima de cada uma das amigas que você convidar e trazer para o nosso círculo de mulheres criativas. Desde que essas mulheres que você as coloque, né, no nosso círculo, desde que elas também tenham o mesmo perfil que a gente, que são mulheres donas de pequenos negócios, tá? Então, é preciso ter esse perfil para fazer parte. A gente precisa manter o nosso propósito. Se a gente fica colocando outras pessoas com outros propósitos, o círculo perde o valor que eu coloquei nele. O valor que eu coloquei nele é esse, do nosso crescimento profissional, tá? E você vai ganhar R$ 10 em cima de cada uma das meninas que você colocar no nosso círculo de mulheres. Acesso para isso. Então, primeiro você entra no nosso círculo de mulheres e conforme você vai colocando as suas amigas, você vai ganhando R$ 10 em cima de cada um. Então, o que acontece? Se você tiver com problemas financeiros, ai, Mara, adoraria participar, mas eu tô com dificuldades financeiras. Pronto. Não tem mais desculpa. Por quê? Se você colocar ali 4 amigas, você já consegue, através das suas comissões, você consegue pagar a sua mensalidade. Eu pensei nesse círculo de mulheres e pensei nesses benefícios todos como uma forma de acolhimento, sabe? Eu não queria que ninguém ficasse de fora. É uma forma que eu encontrei de colocá-las todas nesse círculo de mulheres, para a gente formar um grande círculo, uma grande comunidade de mulheres fortes, de mulheres que sabem onde querem chegar. E mesmo que você ainda acha que você não sabe onde você quer chegar, lá no círculo a gente vai conversar sobre isso e você vai ver que no fundo você sabe. Só não está tão claro na sua mente. Mas saber você sabe sim. Teremos encontros só nossos para a gente conversar, para a gente se conhecer melhor. E eu quero muito conhecê-las melhor. Então, esse também é um dos motivos que fizeram com que eu criasse esse círculo de mulheres, tá? Círculo de Mulheres Criativas. Se você tem interesse em entrar, eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição desse vídeo. O link também está sempre nos stories, tá? E nós estamos nos últimos dias de inscrições abertas do nosso círculo de mulheres. Então, aproveite, não fique de fora, chame as suas amigas, vamos todas crescer juntas. Deixa eu ler aqui o que a Marilza disse. Estou descobrindo muita coisa, muita força que às vezes está adormecida dentro da gente. Ah, Marilza, sua linda. Exatamente, deixa eu colocar você aqui para as pessoas verem o seu comentário lindo. É isso, meninas, é isso. É sobre isso, né? Sobre a gente descobrir a nossa força. O nosso círculo é para isso, para as meninas que já estão um pouco mais adiantadas, despertarem as outras que estão na inconsciência. E essas que estão na inconsciência têm muita coisa para ensinar para as outras que se acham mais adiantadas. A troca é maravilhosa. Eu gostaria que vocês sentissem isso. Chega a me arrepia só de pensar. Realmente é um projeto que eu tenho muito carinho em estar desenvolvendo, tá? Então, não perca tempo, hein? Aqui no meio do caminho, verdade, no meio do caminho encontramos pessoas que às vezes nos surpreendem. Exatamente sobre isso. A gente encontra as pessoas. Por isso que não dá para ficar se lamentando, sabe? Por isso que não dá para perder tempo se lamentando. Lamentando porque fulano não ajuda, ciclano só reclama. Não dá para perder tempo. Porque pelo caminho, vamos seguindo. Pelo caminho a gente encontra as pessoas. A vida é perfeita. Deus é perfeito. Às vezes a gente duvida, porque a gente é. Mas não dá para duvidar, gente. Não dá para duvidar. A gente
tendo esse primeiro impulso de caminhar, a paisagem é maravilhosa, as pessoas que a gente cruza pelo caminho só tem a nos ajudar. É claro, às vezes a gente encontra um ou outro que quer dar uma rasteira, a gente passa por cima. E a maioria, a grande maioria das pessoas estão lá para nos ajudar. E é muito prazeroso também ajudar essas pessoas, tá? Aula maravilhosa, cada dia melhor. Obrigada, sua fofa. Obrigada, gente. É verdade. Pois é, Fabi. É, é, são coisas tão óbvias, né? Mas conforme os dias vão passando, parece que os dias vão engolindo a gente vai perdendo um pouco a noção, né? Dessas coisas que eu falei aqui. Eu tenho certeza que eu não falei nada novo para vocês. Eu sei disso, tá? Não precisa vir aqui falar. Eu não falei nada novo para vocês, mas é sempre bom a gente relembrar, né? Meninas, estou à disposição de vocês nos stories. Vou colocar lá uma caixinha de perguntas para vocês se manifestarem. Quiser colocar exemplo, quiser fazer pergunta, quiser questionar alguma coisa que eu falei e você não concorde, vá lá na caixinha de perguntas, a gente conversa melhor sobre isso, tá? Você também não precisa concordar com tudo que eu falo aqui, tá bom? Assim como ninguém é obrigado a ajudar a gente, você também não é obrigado a concordar comigo. Combinado assim? Isso não faz da gente inimigas. Muito pelo contrário, eu aprendo com vocês, com os questionamentos de vocês, com as discordâncias de vocês, e vocês aprendem comigo. E essa é a beleza das nossas aulas ao vivo aqui, que eu amo tanto estar aqui com vocês. Quero agradecer cada uma de vocês, como sempre, agradecer o seu tempo, agradecer a sua atenção, agradecer a sua participação aqui, conversando comigo. É sempre muito bom. Muito obrigada, meninas. Eu realmente valorizo muito isso em vocês. Obrigada de verdade. Já vou encerrando. Beijo, meus amores.